Desculpa, gente, estava no mundo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Cecília, eu sou aqui a assessora da CPCA, Coordenação de Política para Criança e Adolescente, da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Hoje a gente vai ter um encontro sobre o Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, e a ideia é que vocês tenham um primeiro contato com esse sistema eletrônico, então não se preocupem enquanto eu vou mostrando como funciona, vocês tentarem mexer. A ideia é vocês só conhecerem inicialmente quais são os principais botões, as principais funções desse sistema. A gente pede para que vocês se identifiquem no espaço de perguntas e respostas, com o nome, o conselho. Se vocês tiverem uma dúvida enquanto eu vou ou passando os slides ou mostrando o próprio sistema, podem ir mandando, né? Se for uma coisa mais pontual, a gente vai explicando na hora. Se for uma coisa mais extensa, ao final do encontro, eu volto na dúvida e a gente explica melhor. Lembrando também que depois desse encontro, a gente vai enviar todos os materiais, então tanto os slides como os manuais que a Prefeitura já tem montado sobre o sistema. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. O mais importante ter esse primeiro contato e entender mais ou menos a lógica de funcionamento do sistema. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Só um minutinho. Vamos lá. Então, a ideia é que sejam noções básicas sobre o processo digital, como eu falei anteriormente, então não fiquem preocupados em ser uma coisa muito extensa, muito difícil de entender. A ideia é que vocês consigam ter um primeiro contato com o site. Então, para que serve o processo SEI? Ele é um sistema, né, ele não é nada baixado, é um site já existente, que ele garante que todas as informações estejam mantidas numa plataforma segura e oficial da Prefeitura, todos os dados públicos que tem a ver com os expedientes, que são documentos, processos de casos atendidos, de acordo com a Secretaria, no caso o Conselho, tem diversos temas, então todos eles podem ser inseridos dentro do SEI, considerando que todas essas informações são informações públicas, informações oficiais, e o SEI é uma plataforma oficial da Prefeitura de São Paulo. Também não se preocupem, porque dependendo do caso, do processo que está sendo colocado dentro do SEI, ele pode ser classificado como sigiloso, pensando que a gente está tratando de criança e adolescente, são pessoas menores de idade, né, que precisam de sigilo. Então, caso sejam informações pessoais sobre crianças e adolescentes, ele pode ser classificado como sigiloso e, assim, apenas as pessoas que estão participando do processo conseguem ver essas informações. Que tipo de documento a gente pode incluir no processo SEI? Todo tipo de documento, tanto os físicos, ofícios, cadastros, ficha de atendimento, folha de ponto, relatório, planilhas, como documentos feitos dentro do próprio sistema. Ele gera, então, ofícios, encaminhamentos, informações eletronicamente, e você pode assinar, inclusive, eletronicamente dentro do próprio sistema. Isso eu vou mostrar quando a gente entrar no site, para vocês entenderem mais ou menos como funciona a lógica. Mas qualquer tipo de documento, tanto está fora do SEI, como que pode ser gerado dentro do SEI, pode ser inserido dentro de um processo eletrônico. O porquê a gente deve usar o sistema de processo SEI? Então, se a gente considera que o Conselho Tutelar é um órgão público, ele responde, assim como todos os órgãos públicos, sendo municipais, estaduais, federais, a Lei 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação. Então, o que a Lei de Acesso à Informação diz?
E os procedimentos previstos nessa lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. 1. Observância da publicidade como preceito legal e do sigilo como exceção. 2. Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações. 3. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. 4. Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública. E 5. Desenvolvimento do controle social da administração pública. Então, você inserindo as informações, a gente utilizando esse processo, a gente está fomentando a transparência dentro dos processos que a gente está fazendo entre conselho e secretaria, secretaria e conselho. Temos que lembrar também que todas as informações que temos, elas têm que ser publicadas independentemente das solicitações, né, como diz o item 2, enfim. Considerando que o SEI é a plataforma oficial da Prefeitura, esse é o jeito mais seguro e oficial de realizar esse tipo de transparência que é necessária, considerando que o Conselho é um órgão público. Além disso, a resolução do CONANDA 139 de 2010, que dispõe sobre os parâmetros para a criação e funcionamento dos conselhos tutelares dentro do Brasil inteiro e da outras providências, ela diz no artigo 39 que, sem prejuízo das disposições específicas contidas na legislação municipal distrital, são deveres dos membros do Conselho Tutelar prestar as informações solicitadas pelas autoridades públicas e pelas pessoas que tenham legítimo interesse ou seus procuradores legalmente constituídos. Então, caso haja uma solicitação de informação, o Conselho deve prestar essas informações, considerando, como eu disse no slide anterior, que o Conselho é um órgão público e as informações públicas elas devem ser divulgadas, né? A transparência deve ser feita por esse órgão também. Aqui são alguns links de vídeos, de cursos online sobre o SEI. Então, como eu falei no início da apresentação, a gente vai mandar essa apresentação. Então, posteriormente, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem aprofundar esse entendimento do processo eletrônico, aqui estão algumas das opções. A gente tem a opção também da escola virtual do governo federal. Ele é bem parecido com o SEI aqui da Prefeitura de São Paulo, os outros links são referentes à Prefeitura de São Paulo. Então, mais informação para vocês que estiverem interessados em entender melhor como funciona o sistema eletrônico de informações. Então, para mostrar para vocês aqui, essa é a tela inicial para acessar o SEI. Quando vocês forem pesquisar no Google, né, SEI, Prefeitura de São Paulo, essa é a tela inicial que vai aparecer. O login de acesso, que é aqui que aparece, o login e senha, usuário e senha, ele é o mesmo que vocês realizam para entrar nos computadores do Conselho, que é o mesmo também que se utiliza para entrar, se vocês quiserem entrar no web e-mail, tanto de vocês, né, de conselheiros, como de conselhos, aquele que é @prefeitura, é o mesmo login. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre isso, no dia 14 de fevereiro desse ano, o setor de TI aqui da Secretaria de Direitos Humanos enviou um e-mail institucional separadamente para cada conselho tutelar, com a relação dos usuários, né, os logins de vocês, de cada colegiado. Então, se vocês tiverem alguma dúvida quanto a isso, vejam no e-mail de vocês, mas é o mesmo usuário e senha que vocês utilizam para entrar no e-mail do conselho, no computador do conselho. Então, é tranquilo. Essa é a tela inicial do sistema. Aqui não vai ter nada, mas quando eu entrar no site, eu vou mostrar para vocês como funciona, mas esse aqui é só um print. Quando você entra no site do SEI, vai aparecer os processos. Os processos são identificados
todos por um tipo de numeração. E esse tipo de numeração, ele segue um padrão. Então, a gente vai explicar mais ou menos como funciona esse padrão. Aqui a numeração em vermelho, que são os 4 primeiros dígitos do número do processo, eles representam a secretaria geradora do processo. No caso, 6074 é referente à Secretaria de Direitos Humanos. Se for 6010 é da Casa Civil, se for outro tipo de numeração é Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência. Cada uma tem uma numeração. 6074 é da nossa Secretaria de Direitos Humanos. Os 4 números seguintes, que é os que estão em azul aqui no slide, se referem ao ano em que o processo foi criado. Então, no caso, 2019, se vocês forem criar esse ano, vai ser 2020. A gente tem barra, e aí, depois da barra, é um número aleatório que o próprio Sistema Eletrônico de Informação vai gerar, que vai ser o número do processo em si, que é o que está aqui em preto. A gente vai ver, quando a gente entrar no site, como vai estar listado esses números. Assim que você entra também no site do SEI, podem aparecer lá na listagem de processos, pode aparecer em até 3 cores os números de processo. O processo que está em vermelho é um processo que acabou de chegar no ponto, no caso, no ponto de vocês, no CT, e ainda não foi acessado por ninguém. O processo que está em preto, ele chegou ao ponto da pessoa e alguém já acessou. E o processo que vai estar todo em azul é um que ele foi acessado recentemente por alguém. Então, o último acesso seu, ele vai estar em azul. Aqui é uma imagem para vocês verem como funciona a listagem aqui de processos. Então, aqui nessa coluna de recebidos, os vermelhinhos são os que chegaram e ainda ninguém abriu. Esse azul aqui, e tem um outro azul aqui que tem os 2 finais 0, são os que foram recentemente acessados por alguém dentro da unidade. E os pretos são os processos que alguém já recebeu e já acessou para ver o que tem dentro. Então, aqui são os recebidos pela unidade. Então, por exemplo, que a Secretaria de Direitos Humanos enviou para o CT, vocês vão receber aqui. Se o CT cria um processo, ele vai aparecer numa outra coluna, que é a coluna dos gerados, que também vai ter a mesma lógica das cores, tá vendo? Os azuis aqui são os recentemente acessados pela pessoa que entrou, e os pretos é o que alguém já acessou e que não tem nada novo. Aqui em cima, no canto direito, é o nome a gente chama isso de ponto do SEI, que é então a unidade que você está abrindo o SEI. No caso aqui, está como Secretaria de Direitos Humanos, Gabinete Expediente. No de vocês vai estar Secretaria de Direitos Humanos, Conselho Tutelar. Então, os 5 conselheiros vão ter acesso ao mesmo ponto do SEI referente ao seu colegiado. Então, vocês todos vão poder acessar, visualizar os mesmos processos, considerando que vocês são do mesmo conselho. Essa aqui é uma imagem da cara inicial de quando você abre um processo. E como eu falei para vocês, a ideia desse encontro é vocês terem um contato inicial com o SEI. Então, a gente não tem necessidade de explicar todos os botões, mas os botões que vocês vão mais utilizar nesse início de utilização do processo. Então, esse primeiro aqui, que é uma folha em branco, é um dos botões que vocês vão mais utilizar, que é o de incluir o documento. Então, como eu falei no início da formação, que tipo de documento você pode inserir? Pode ser tanto documentos externos ao SEI, como gerados do próprio SEI. Então, você vai clicar nesse botão para conseguir incluir um processo novo, um arquivo PDF, um relatório, etc., do que o processo está pedindo. Esse botão aqui, que é uma carta, é quando você já respondeu o processo, tudo que tinha referente a você,
e você vai enviar esse processo para quem te solicitou a informação. Mais ou menos como funciona numa lógica de um e-mail, né? Você vai responder, então quando você responde, você insere aqui uma informação na folha em branco, e aí a cartinha é o envio do processo, como se fosse um envio de um e-mail, onde você vai colocar, vai endereçar a pessoa que está te solicitando, e o processo vai ser enviado para essa pessoa. Esse botão aqui, que é uma pasta com um X, que é de concluir processos, a gente colocou aqui para explicar para vocês, que é um botão que não deve ser acionado, a menos que vocês tenham consultado a secretaria, uma pessoa que é mais experiente no SEI, que já possa concluir esse processo, porque depois que ele é concluído, ele meio que some, desaparece do ponto, e aí é meio complicado de a gente alcançar, pegar ele de volta. Então, é um botão que não tem necessidade de vocês usarem agora. O que vocês vão mais usar é o de inserir a informação e de envio da informação. Outros botões que são interessantes também para a utilização são os blocos de anotação e os marcadores. Por quê? Como eu mostrei para vocês, a cara inicial do SEI é uma lista com números dos processos. Então, muitas vezes, para você localizar um processo, você vai ter que abrir todos eles para achar o processo de informação que você está procurando. Então, com os marcadores que você pode escolher cor, assim como tem aqui amarelo, vermelho, azul, e os blocos de anotação, vocês podem inserir informações rápidas para saber do que o processo trata. Então, se é um processo de RH com folha de informação, é um processo de um relatório de uma visita, é um processo que a Secretaria de Assistência Social enviou para vocês. Utilizem esses blocos de anotação e os marcadores para conseguir organizar minimamente os processos, para não ter que abrir todos na hora de procurar uma informação que vocês necessitam dentro do site. Dado todo esse panorama de como é a cara inicial do sistema, o que a gente faz quando recebe um processo SEI na nossa unidade? Então, quando aparece lá um processo em vermelho como recebido dentro do ponto. Verifica o último encaminhamento, então a última folha que tem no processo, do que se trata, qual que é o assunto que está sendo solicitado nessa demanda. Então, se, por exemplo, a gente vai utilizar aqui fazer um exemplo de um processo que a Secretaria de Direitos Humanos, na área de RH, enviou para o Conselho, solicitando a folha de ponto de vocês. Então, vocês identificam que o que está sendo solicitado solicito a folha de ponto do colegiado, do CT tal. Qual que vai ser o encaminhamento? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o documento que vocês precisam, né, que são as folhas, no caso, de ponto, vão inserir esses documentos e depois vocês vão enviar de volta ao RH, que é o RH que está solicitando essa informação. Esse é o passo a passo, esse é o checklist, né, para utilizar o processo. A gente vai ver isso como funciona na prática. Já vou mostrar. Se vocês quiserem criar um encaminhamento no SEI, após vocês inserirem esse documento, vocês vão fazer como? Criar essa folha aqui, que é um novo documento, escolher a opção de encaminhamento, então você inseriu lá os seus documentos, aí você clica aqui no tipo encaminhamento, vocês vão falar que vocês estão encaminhando a solicitação pertinente ao que está sendo pedido. Então, após vocês colocarem aqui em encaminhamento, ele vai gerar essa página, né, que é esse documento. Esse campo aqui e esse campo aqui não é necessário vocês preencherem nada para prosseguir a utilização do documento. Vocês só vão precisar colocar o nível de acesso. No caso, se for uma informação que não contenha nenhuma informação sigilosa, nenhum dado pessoal de uma criança ou de um adolescente, pode pôr público.
Se for, no caso, sigiloso, aí, obviamente, assinalem a opção sigilosa que apenas as pessoas envolvidas dentro do processo poderão ver. E aí vocês confirmam o dado e vai ser criado, então, a página de informação, de encaminhamento, etc. Então, vai aparecer uma página mais ou menos parecida com essa, onde vai ter a data. Aí é interessante colocar o número do processo aqui, o remetente, né, para quem vocês vão enviar esse processo, quem está solicitando, então, no caso, se a CPCA, Coordenação de Política para Criança e Adolescente, está solicitando alguma informação para vocês, coloque a sigla da unidade, aqui para quem vocês estão endereçando, e aqui é uma espécie de texto, então, dependendo da solicitação que vocês estão tendo, considerando os documentos já apresentados, por exemplo, a folha de informação. Aí solicitamos a substituição da impressora, solicitamos que seja confirmado o recebimento, etc. Importante sempre colocar também o nome do conselho, o nome do conselheiro, a assinatura, porque é um documento oficial, né? A gente está usando uma plataforma oficial da prefeitura. Importante também lembrar que eu estou dando um exemplo de encaminhamento. Normalmente os mais utilizados que a gente tem é o encaminhamento, o ofício, que vocês já conhecem, e a informação. Quando vocês estão dando uma informação para a gente, mas sem encaminhar para ninguém, sem solicitar nada, vocês podem utilizar esse documento como folha de informação. Se vocês estão encaminhando, se vocês estão mandando uma informação com uma solicitação a mais, com um pedido de informação, aí vocês utilizem a folha de encaminhamento, porque além de uma informação que vocês estão prestando, vocês estão fazendo mais uma etapa, que é encaminhar uma informação para alguém. Assim que você cria o documento, vai aparecer essas opções de botões. Então, você tem a opção de editar conteúdo, que é quando você digitou lá o seu ofício, o seu encaminhamento, sua informação, você percebeu que tem um erro de ortografia, você lembrou que você precisa escrever mais alguma coisa, você vai clicar nesse botão que é um pergaminho com uma canetinha, que é o botão referente à edição de documentos dentro do SEI. Quando você fez todo o documento, olhou todo o texto que está dentro do documento, já foi aprovado, está tudo certo, vocês vão assinar eletronicamente dentro do SEI esse documento. E aí o botão referente à assinatura é essa canetinha preta aqui. Então vocês vão clicar nela, vai abrir uma página que é referente a vocês colocarem o usuário e senha de vocês, que foi o mesmo que vocês entraram no SEI. Assim, ele vai autenticar a assinatura de vocês e vai ser assinado eletronicamente. Após isso, tem o botão de envio de processo, como eu mostrei anteriormente para vocês, que é a mesma lógica de um envio de um e-mail. Você respondeu, assinou, e aí você envia para quem está sendo solicitado. O importante é lembrar de sempre enviar o processo após a assinatura. Então, lembrem de assinar os documentos, porque a unidade que vai receber o processo, caso vocês não assinem o documento, ela não vai conseguir visualizar o documento que vocês inseriram, porque ele não está assinado por quem o escreveu, no caso. No caso, além dos encaminhamentos, como eu falei, podem ser criados ofícios dentro do SEI. Para criar ofício, o que vai ser necessário? Possui um controle de numeração e o controle de ofícios expedidos. Normalmente, vocês enviam ofícios para a gente por e-mail, então eles podem ser enviados pelo SEI, e quando vocês enviam, eles têm lá uma lógica de numeração, certo? Então, no SEI é a mesma coisa, vocês devem colocar a lógica de numeração do SEI para utilizar os ofícios dentro do processo. Os ofícios, eles são sempre utilizados, então, para comunicações externas, que é como vocês fazem. Então, secretarias municipais, não só de direitos humanos, educação, saúde, assistência, órgãos e atores do sistema de garantia de direitos, Ministério Público, serviços, outros conselhos tutelares, então todos eles podem
ser utilizados ofícios dentro do Sistema Eletrônico de Informações. Criando o ofício, tendo o texto aprovado, a numeração em mãos, a gente recomenda, como o SEI, vocês vão receber processos e às vezes a gente se perde na numeração dos processos, é interessante ter uma planilha, um documento em que vocês possam controlar o número de ofícios e o SEI referente a esse ofício, para conseguir solicitar resposta, ver se vocês estão tendo o acompanhamento necessário dentro desse processo. Então, o que a gente recomenda é fazer uma planilha com o número de ofício, um breve assunto para saber do que é, o destinatário, a data do envio e o número do processo para vocês saberem qual ofício foi para qual processo, né? Aí agora eu vou entrar na página do SEI mesmo para mostrar como que a gente cria um processo de ofício. Ó, essa é a cara inicial. Eu estou entrando num SEI de treinamento, tá? Então, vocês vão ver aqui que a página dele vai ser um pouco diferente em relação à quantidade de processos. Aqui, ó, está escrito ambiente de treinamento. Por isso que eu vou criar um processo com vocês e ele não vai alterar em nada no meu ponto. Vamos lá acessar. Esse é meu usuário e minha senha que eu utilizo no meu computador. Então, vocês estão vendo aqui que é a mesma cara. Aqui são os recebidos dentro da minha unidade. Aqui são os gerados dentro da minha unidade. No caso, esse sem valor aparece porque é um ambiente de treinamento, tá? No SEI oficial, ele não tem nenhum tipo de informação textual, só as informações numéricas. Então, eu vou iniciar um processo aqui, simulando como se eu fosse um servidor do RH da secretaria, solicitando para vocês, porque ficou faltando uma folha de ponto de algum conselheiro. Então, eu vou iniciar aqui o processo, tá vendo aqui na parte esquerda do site. Como aqui é um ambiente de treinamento, ele dá duas opções de tipos de processo. Ofícios ou pagamentos. Vocês não vão precisar utilizar nenhum tipo de processo de pagamento, isso não está dentro da atribuição de vocês, né? Então, a gente vai utilizar como exemplo o ofício. Aqui os assuntos. A gente separou dois tipos de assuntos que provavelmente vão ser os mais comuns de utilização para vocês. Então, comunicados e informes. Então, comunicados e informes diversos. Vocês podem utilizar eles para quando vocês forem criar um tipo de processo. Tem aqui 995, pedidos, oferecimentos e informações diversas. Também é um bom assunto para vocês criarem um processo. Vocês podem pesquisar também a classificação por assuntos pelas palavras e não pelos códigos. Aqui eu já tinha os códigos separados. Então, se a gente colocar relatórios, vai aparecer aqui, ó, relatórios. Se você quer mandar um relatório semanal, um relatório mensal, um relatório anual, alguém da assistência pediu um relatório semanal de acompanhamento de alguma criança ou adolescente, vocês podem digitar as palavras que vai aparecer. Então, a gente vai colocar aqui o de informações diversas, porque ele cabe na nossa ideia de processo. Aí, a gente põe aqui como público. Aí, salvar. Aqui foi criado, então, o processo. Aqui é o número dele, então, como eu falei para vocês, 6074, que é referente à Secretaria de Direitos Humanos, 2020, pois é o nosso ano, e aqui é a numeração que o próprio SEI dá, e esse sem valor não vai aparecer quando for com vocês. Então, eu vou incluir um documento novo.
No caso do SEI oficial, ele vai dar diversas opções de tipos de documentos. Como a gente está no SEI de treinamento, ele tem as opções mais limitadas. Então, a gente tem documento externo, que ele serve muito para quando os documentos, qualquer tipo de documento que vocês forem utilizar e que vocês estão, já foi feito, não no SEI, vocês estão inserindo na plataforma do SEI. Então, ele é muito utilizado. Encaminhamento, como eu expliquei anteriormente para vocês, quando vocês têm uma informação, mas vocês solicitam um encaminhamento, uma outra parte de informação de uma outra pessoa, e o ofício, que também já foi explicado. Eu vou colocar aqui como encaminhamento. Vou aqui clicar no público, tomar dados. Essa é a página inicial que vai aparecer, que é muito parecida com a que eu mostrei para vocês dentro dos slides. Então, aqui no botão de pergaminho, com a caneta, você clica. Ó, aqui você vai colocar dia 30 de setembro de 2020. Aqui a gente pode colocar texto alinhado à esquerda. Vocês não estão vendo? Tem alguém vendo? Ah, ela não está modificando. Bom, peraí. Ó, e agora, abriu? Não conseguem ver? Ele não está vendo, né? Acho que vai ter que cancelar e compartilhar de novo, porque ela entende como se fosse uma nova tela, tá. Eu vou cancelar o compartilhamento de tela e vou entrar de novo para vocês verem a tela que abriu, porque é uma tela à parte desse site. Então, é por isso que ela não está compartilhando aqui. Vamos lá, então. Deixa eu minimizar aqui. Eu vou cancelar o compartilhamento. Certo? Agora, abrir bandeja. Vocês estão vendo agora? Ó, tá, então tá vendo que tá abrindo aqui uma tela à parte. Aí. Então a gente vai colocar SMDHC. Conselho Tutelar de... Eu vou colocar São Paulo, mas aí vocês colocam, a pessoa que está criando vai colocar, obviamente, o conselho referente à informação. Então, solicito envio de folha de presença da conselheira tutelar Maria da Silva, por exemplo. Atenciosamente, vou colocar aqui meu nome. Cecília, SMDHC, barra, o RH, tá? Não é essa a sigla do RH, mas eu vou deixar assim. A gente clica em assinar, então você dá uma olhada, tem alguma coisa errada, tem alguma informação que você quer adicionar, se não tem, tá aqui, ó, com a data indicada. Pessoa que você está enviando, a solicitação, a informação que você quer. E um breve encerramento, ok. É isso mesmo que eu quero. Salvando. Acho que não está aparecendo para vocês a tela de assinatura, né? Eu vou mostrar para vocês de novo. Eu vou descompartilhar e compartilhar a tela para vocês verem. Que vai aparecer uma tela de assinatura.
Então, parei de compartilhar. Vai aparecer essa imagem aqui, tá bom? Que é essa, ó, vai ter o órgão aqui, a pessoa, como eu falei para vocês, cada usuário é referente a um conselheiro, então vai assinar pela pessoa, tá? Então você entrando no seu login, que você entra no seu site da prefeitura, né, no seu computador, ele vai aparecer ali o seu nome completo. Coloca o seu cargo e a senha, que é a mesma senha que você entrou. Então, vou colocar a minha. Pronto, eu assinei. Espera aí, acho que eu preciso compartilhar de novo. Voltou ou não? Não. Ele não está indo fechar a bandeja. Ah, aqui. Pronto, voltou, né? Tá. Então, tá vendo, ó? O que aconteceu? Como eu salvei e assinei o documento, ele vai aparecer aqui o texto, porque abriu uma outra tela, né? Ele vai estar salvo aqui. E ele vai estar com a assinatura da pessoa que assinou. No caso, ele está sem valor legal porque é um ambiente de treinamento, como eu falei para vocês, mas no SEI original ele vai ter uma validação legal mesmo, tá? Se eu estou simulando que eu sou um servidor do RH, eu vou clicar aqui no enviar processo e vou digitar a unidade que eu vou mandar. No caso, ele aparece. Como ele é um ambiente de treinamento, ele tem algumas siglas mais limitadas, ele não tem. A gente fez uma lista das principais siglas de unidades que vocês vão enviar processos, sem contar que se chegar um processo para vocês, de, sei lá, da assistência social, da saúde, etc., ele vai estar indicado qual que é o nome da unidade. Então, vocês podem olhar no documento o nome da unidade e digitar. Mas eu não vou enviar agora o processo, porque eu vou explicar para vocês como que funciona a inserção de outro documento. Então, vamos simular aqui que agora eu sou o conselho, eu recebi esse processo aqui, o 674/2020, barra 00002-6. Então, o meu encaminhamento aqui, estão pedindo, é o envio de folha de frequência da conselheira tutelar Maria. Então, eu vou entrar aqui, clicar em incluir documento externo, porque a folha de informação é uma coisa externa, né? Aqui, normalmente a gente coloca tipo de documento. Pode colocar como documento, que é um documento geral, a data dele, então 30/9/2020. Aqui, o formato dele, se ele, nato digital, se você fez ele mesmo no computador. Então, ele naturalmente foi feito numa plataforma digital. Aí você tica aqui. Se ele é, por exemplo, uma folha de informação, uma folha de frequência, ele é uma folha física que você digitalizou. Então, você vai colocar aqui digitalizado. Aí você pode colocar se é uma autenticação de documento nato digital, uma cópia autenticada no cartório. Eu vou colocar, como eu estou fazendo, eu escaneei a própria folha, eu vou colocar como documento original. Público, que não tem nenhuma informação sigilosa. E aqui eu vou escolher o arquivo, que vai estar dentro do meu computador, certo? Provavelmente ele não vai aparecer aí a telinha para vocês. Apareceu? Ah, que bom. Que bom. Ó, eu coloquei um exemplo de documento, que é uma folha em branco, escrito exemplo de documento. Para vocês verem. Aqui, ó, quando apareceu o nome do documento, quer dizer que o documento foi anexado no que você está criando. Então, ó, já está tudo aqui
Confirmar dados. Subir o documento. Está carregando. Ah lá, esse é o PDF que eu coloquei como exemplo de documento. No caso, a gente está simulando, mas seria uma folha de frequência da conselheira. Tá aqui. Aí, o que você vai fazer após a inserção desse documento que foi solicitado? Você vai voltar aqui, vai criar um novo documento. Então, estou encaminhando aqui o novo documento. Público. Confirmar dados. Ele vai abrir a mesma telinha. Eu acho que eu vou ter que... Ainda não, peraí. Eu vou... Não apareceu para vocês, né? Apareceu para mim. Tá, então eu vou fazer a mesma coisa que é parar de compartilhar para mostrar. Aqui. Mesma telinha, então vamos lá. Aquele primeiro documento que a gente criou, a gente estava numa simulação como se eu fosse um servidor de RH. E agora eu estou simulando como se eu fosse um conselheiro, né, a pessoa que recebeu esse processo, por isso que eu estou respondendo ele. Então, vou colocar 30 de setembro de 2020. Aqui, coloca texto alinhado à esquerda, que ele vai. Então, lembra que eu assinei aquele primeiro documento como SMDHC-RH, que é uma sigla fictícia do RH aqui da Secretaria, que não é esse é o ponto oficial. Então, cara coordenador, segue folha de frequência da conselheira Maria da Silva, conforme solicitado em DocSei. Isso aqui é o documento SEI que a gente fala. O que a gente vai mostrar para vocês agora? Quando você tem um processo SEI que tem muitos documentos, muitas informações, e você precisa responder algumas delas de um jeito mais organizado, o que a gente recomenda que vocês façam? Vocês conseguem ver a tela de volta ou não? Tá, deixa eu parar de compartilhar e voltar. Voltou aqui, né? Esses são os documentos que a gente tem dentro do nosso processo. Se você clicar nesses desenhinhos aqui, esse aqui é um pergaminho, esse aqui é uma folhinha, esse aqui é um PDF, isso é uma folhinha. Ó, olha o que aparece quando você coloca o cursor em cima. Clique para copiar o número do protocolo para a área de transferência. Então, você vai copiar o número do documento, que é esse aqui, no caso, né? Sem ter erro nenhum. Então, o RH me solicitou nesse documento aqui a folha de informação, certo? Que é esse aqui. Então, eu vou clicar aqui no ícone. Cliquei. Agora eu vou parar de compartilhar para a tela voltar, né? Vamos lá de novo. Compartilhar. Olha lá. Apareceu o número do meu documento, que é onde tinha a solicitação. Aí você seleciona esse número, clica aqui no botãozinho SEI, índices, o número, que é o mesmo, ok, pronto. Então, segue folha de frequência da conselheira conforme solicitado no documento 0174287, que foi o que solicitou essa informação. Atenciosamente, conselheira Maria, conselheira tutelar
Maria da Silva, Conselho Tutelar de São Paulo. Esse conselho. Você pode só salvar e depois assinar, mas se você assina sem salvar, ele vai salvar automaticamente para você. Ele não vai mostrar a telinha, então eu vou descompartilhar, para poder compartilhar de novo. Ó, apareceu a mesma tela. O seu nome, insere a senha, frente ao seu usuário, assinar. Voltou para a tela do SEI? Tá, então vamos dar uma olhada lá. Então aqui eu tenho o pedido de informação que a Cecília do RH mandou. Aqui eu tenho o documento que ele está demorando um pouquinho para carregar. Carregou, que é um exemplo aqui, porque a gente está fazendo a simulação, mas é o documento que foi solicitado. Aqui é a sua resposta, falando que você solicitou nesse documento e segue a folha de informação. Se você quiser também, como é um documento, quando é um processo muito extenso, você pode colocar, segue folha de frequência da conselheira no DocSei, e aí você copia esse mesmo número, conforme solicitado no número de solicitação. Mas fica a cargo de vocês, dependendo do tamanho do processo, é mais interessante você citar todas as informações que foram pedidas. Então, eu vou lá, volto aqui na página inicial do meu processo. Aqui ele está carregando. Você não está indo. Agora foi. Clica no botão de enviar, coloca a unidade. Então, sempre mandar... Aqui tem o nome da unidade que criou o documento. Então, fica mais fácil para responder olhando o último documento. Então, vamos ver se ele aparece aqui, o DETIC. Ele não vai aparecer porque é um ambiente de treinamento. Vou colocar aqui um exemplo de núcleo de administração local do SEI. Não foi solicitado, mas considerando que a gente está no ambiente de treinamento, essa é a opção que tem. Esse botão de manter o processo aberto na unidade atual, ele serve para a seguinte coisa. Se você tem várias informações dentro de um processo que você quer manter por algum motivo dentro do seu ponto, porque vai ser utilizado posteriormente, porque você quer acompanhar o andamento desse processo, você pode colocar ele, manter um processo aberto na unidade atual. Considerando que a gente está fazendo aqui uma simulação de uma solicitação de folha de frequência de uma conselheira. Eu tenho a folha aqui original no meu conselho, ela está salva, eu não preciso desse processo. Então, eu não preciso manter ele aberto na minha unidade. Isso quer dizer que quando eu enviar, ele vai sumir da minha página de processos recebidos. Então, eu vou enviar. Pronto. Aqui vai aparecer sempre nessa página inicial quais unidades, quais pontos do SEI estão abertos os processos. Existem processos muito extensos de informações que cabe a cabe a Conselho Tutelar, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência. Então, o processo pode estar aberto em várias unidades simultaneamente. Então, aqui vai aparecer uma lista com todas as unidades que têm acesso a esse processo. Então, essa, tá vendo que aqui ele sumiu, ele não vai aparecer mais, porque eu não deixei ele aberto na minha unidade. Então, essa é mais ou menos a carinha do nosso SEI, assim que a gente cria o processo. Vamos passar isso aqui, é tudo os prints, como eu mostrei para vocês, eu mostrei ele ao vivo, né? Então, mas como a gente vai enviar esses slides, vocês têm os prints das telas que aparecem. Então, ó,
Aqui é a mesma coisa, para copiar o link, você pode copiar tanto o link do processo como o link do documento específico que você está solicitando. Então, aqui é a mesma coisa para você editar, aqui é para você copiar, o de manter aberto, o envio, é tudo que eu expliquei agora. Dicas de algumas siglas de pontos do SEI que vocês provavelmente vão usar mais. SMDHC, Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, da Coordenação de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos, CPCA, Coordenação de Política para Criança e Adolescente, /CT, que é a nossa coordenação que cuida de vocês. Aqui tem da Secretaria de Direitos Humanos, referente ao Departamento de RH da Secretaria, então é DGESP/Conselho Tutelar. Então, como eu fiz para vocês a simulação da folha de frequência, é esse aqui o ponto que vai estar solicitando para vocês. Tem o ponto da Secretaria Adjunta, do gabinete do expediente do gabinete, e se vocês receberem de outras secretarias ou de outras unidades, vai estar aparecendo como o último encaminhamento, qual o ponto que foi enviado. Então, é só vocês copiarem o mesmo nome. Agora, dicas úteis. Sendo o SEI um sistema oficial da Prefeitura, de dados oficiais, é importante que vocês verifiquem diariamente o ponto, para ver se chegaram processos novos, se tem processos importantes, pendentes. Alguns processos têm prazo de envio, considerando que são informações importantes, então sempre estejam atentos a isso. No caso de vocês, o ponto de cada CT vai ter 5 pessoas que utilizam, que é o colegiado. Então, a utilização dos marcadores, como eu mostrei para vocês, ela vai facilitar o trabalho de saber qual processo é referente a qual assunto. O ideal é não enviar, enviar o processo 6 sem ele estar aberto na sua unidade, porque quanto mais processo você ter aberto dentro da sua unidade sem necessidade, a chance de você perder algum prazo importante de um outro processo é grande. Então, a menos que seja um processo muito importante, que tenha outras informações que vocês queiram ir acompanhando o andamento, não os mantenham abertos. E antes de enviar ou encerrar alguma coisa, verifique que todos os documentos, encaminhamentos, ofícios, informações foram incluídos, estão devidamente assinados pelos responsáveis e que você já pode mandar para a unidade que está precisando. Considerando, então, todas essas informações, se vocês tiverem dúvida enquanto vocês estão utilizando o SEI, tanto para responder alguém, como para gerar um processo, ou vocês não entenderam o tipo de informação que está sendo solicitada, pode entrar em contato com a gente da CPCA. Então, vocês podem mandar o e-mail, que é o smdhc-cpca@prefeitura, ou ligar nos nossos números, se for uma dúvida mais rápida, etc., que a gente pode ajudar vocês com isso. Mas, basicamente, essas são as principais ferramentas que vocês vão utilizar no início, e assim que vocês forem usando com mais frequência, podem aparecer outras dúvidas, e a gente está disposto, então, a compartilhar a tela aqui, a mostrar para vocês. Fiquem tranquilos quanto a isso. Tem alguma questão aqui que precisa ser feita, não? Então, considerando isso, eu quero agradecer a todos vocês. Deixa eu parar aqui de compartilhar minha tela. Quero agradecer a todos vocês por estarem presentes. A gente vai enviar tanto esses slides, como os manuais já da Prefeitura, que já são em PDF, sobre os principais botões, como se cria, como se inicia processos. E se tiverem dúvidas, podem entrar em contato com a gente, que a gente organiza um jeito melhor de explicar para vocês, caso alguma coisa tenha ficado em aberto. Então, muito obrigada pela participação e tenham um bom dia. E avisem os colegas que não puderam participar de manhã, que às 14h a gente vai ter a mesma formação para quem não conseguiu assistir de manhã. Então, tchau, tchau, pessoal.